Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor aqui na Rede Vida, o canal da família. Vamos falar de teatro hoje. Prazer te receber aqui, Newton Bicudo, ator, diretor, advogado. Mais ator e diretor que advogado. Mais ator e diretor. Advogado formado pela PUC. Sou filho da PUC. Filho da PUC, eu também sou filho da PUC. Ah, é? Bem-vindo, muito bom te receber aqui. Obrigado, prazer também. A gente vai fazer um programa muito legal, vamos falar sobre a beleza do teatro, sobre o talento desse jovem ator que está aqui com a gente, mas com tantos anos de estrada. Mas eu queria abrir o programa de hoje falando do dia de amanhã, que é Dia das Mães. Minha mãe, Anice, que está acompanhando o programa, minha tia Leila, que é minha mãe também, minha segunda mãe. Mas falar para você que é filho e que às vezes não reflete muito sobre o significado da mãe. É interessante que, por maior que seja a nossa fé, a gente sofre muito quando a gente perde alguém que ama. Isso faz parte da vida, né? Mães que perdem os filhos sofrem, filhos que perdem as mães sofrem, amigo que perde amigo, companheiro que perde companheiro, marido e mulher e assim por diante. Mas na beleza das nossas relações, a relação de um filho com a mãe, quando a gente perde a mãe, é bom chorar de saudade, nunca de remorso, nunca de uma reflexão, que pena que eu não amei o que eu poderia ter amado, que pena que eu não fiz o que eu poderia ter feito, que pena que eu não reconheci o significado de uma mulher que por opção resolve ser mãe, resolve ser um instrumento de Deus para que um ser humano venha ao mundo. Então que amanhã, no Dia das Mães, você celebre a vida da sua mãe. Você que não tem mãe, ore por ela, que ela possa estar na igreja celeste, né? Festejando com Deus o Dia das Mães também. Mas todo dia é Dia da Mãe. É interessante que às vezes há uns psicologismos que acham que o filho pode tratar a mãe do jeito que quer, que não tem limites, né? É preciso que a palavra respeito, ela exista junto com a palavra amor na relação de mãe e de filho. Eu presenciei muitas vezes mães emocionadas com filhos presos, né? Quando eu advogava também, vendo que mesmo ali aquela pessoa que cometeu um erro sério, a figura da mãe estava ali para dizer, venha chorar no meu colo, meu filho. A mãe é mãe no palácio, a mãe é mãe no casebre, mãe é mãe na penitenciária, mãe é mãe no teatro, mãe é mãe em qualquer lugar. Então curta um pouco a sua mãe, vibre, valorize, ame profundamente a sua mãe. Porque mãe é mãe, né, Newton? Mãe é mãe. E agora, fazendo essa peça do Nelson Rodrigues, tem uma das cartas, que a peça é feita de cartas, que o Nelson escrevia no jornal, no Diário da Noite, em 1950, e respondia às angústias femininas, e tem angústias maternas também. E em uma das cartas que a gente selecionou, o meu diretor, Elias Andreato, que roteirizou também... Que, aliás, é um diretor maravilhoso também, Elias Andreato, né? Maravilhoso, tem feito um sucesso atrás do outro, um homem sábio. Numa das cartas, o Nelson sabiamente fala a diferença entre ser pai e ser mãe. Então ele dá o crédito à mulher por todo o sofrimento que a mulher tem com a maternidade, porque é como se diz popularmente, o padecer no paraíso. Porque a mulher, ela não tem como negar a maternidade ela é física, mental e afetiva para a mulher. E o homem não. O homem pode até questionar se ele é mesmo o pai. Mesmo, E o Nelson faz bem essa diferença e mostra que em face do amor, o homem e a mulher têm atitudes diferentes, e isso por causa da maternidade. Você sabe que tem uma coisa que me sensibiliza muito assim nessa relação por acaso eu falei aqui de prisão, mas quando você passa numa penitenciária masculina em dias de visita, tá cheio de mulher ali na porta, né? Porque a mulher vai visitar e a mãe principalmente vai visitar. Quando você vai numa penitenciária feminina, quase não tem ninguém ali, né? Os homens não vão visitar muito, pai não visita muito. FEBEM, por exemplo, hoje Fundação Casa aqui, mas cada estado tem um nome aí para entidades que cuidam de crianças, né? A mãe sempre está lá, o pai nem sempre, né? É interessante, claro que o pai tem uma importância imensa, mas parece que a mãe, ela aceita mais o sofrimento, aceita mais a dor e está ali junto para sofrer junto, né? Pois a mulher é muito mais forte que o homem, né? Até geneticamente. O homem é mais covarde mesmo para a dor, tem medo. A mulher é mais corajosa. Eu admiro muito as mulheres nesse sentido, principalmente. O poder da maternidade. Eu tenho um guru indiano, Yogananda, que fala que o ideal é que nós víssemos toda mulher como uma mãe. A amiga, a chefe, a namorada, a mulher, a irmã, a mãe. Você tem que olhar para cada mulher como uma potencial mãe. Porque a mulher sempre é a mãe. E isso muda um pouco a maneira, o respeito com que você trata a mulher.
Eu fico triste também com as notícias de violência crescente contra a mulher no Brasil. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Covardia, né? Um homem que bate numa mulher e justifica que está batendo por amor. Nelson Rodrigues entendia bem disso, né? Pois é, Nelson Rodrigues era no fundo um feminista. As pessoas acusam ele de reacionário, de machista em alguns momentos, mas não, é o contrário. Ele tem frases a favor da mulher contundentes. Ele fala até num determinado momento no nosso roteiro, a mulher normal, equilibrada, é capaz de amar 1, 2, 3, 4 ao mesmo tempo. Isso não quer dizer sexo, isso não quer dizer esse amor marital, mas quer dizer um amor incondicional que a mulher tem pelo semelhante, pelos filhos, que ela exerce na maternidade. E o Nelson é um sábio. Que é da generosidade, né? Você sabe, a gente falou da violência contra a mulher, uma outra coisa assustadora também, os casos de crianças que nascem com alguma deficiência e que o pai abandona. O marido abandona, a mãe que cuida, né? E é como se aquele homem culpasse a mulher por ter dado alguma coisa errada, porque alguma criança nasceu com uma deficiência, né? E ela não. A mãe, é claro que há pais maravilhosos, né? Tomara que os pais, inclusive, reflitam um pouco sobre isso e sintam a sua responsabilidade, porque é uma responsabilidade partilhada, não é a mulher que quis sozinha ser mãe, né? Pois é, a família é uma coisa muito importante, graças a Deus, ainda, e é o que nos dá a base emocional para viver. Eu, pelo menos, eu sou de uma família libanesa, por parte de pai. E os libaneses são muito reverentes à mãe, muito reverentes aos irmãos. É quem manda. Minha mãe manda na gente lá. Mandava no meu pai. Na minha casa também. Aliás, eu imploro para ficar na casa da minha mãe. Eu tenho meu apartamentinho, mas ali eu sempre que posso, fico pedindo, posso dormir aqui, posso dormir aqui. Às vezes elas deixam, às vezes não. Sua mãe gostou quando você falou que queria ser ator ou preferiu advogado? Eu não sei, minha mãe não é aquele tipo de mãe que, como a gente fala, mãe de Miss. Ela não é, ela nunca teve nenhum deslumbramento em relação à carreira de teatro, de ator. Ela é muito respeitosa, mas nunca foi assim uma entusiasta, não. Ela sempre foi uma mulher discreta e eu agradeço até por isso, porque isso também me equilibra. Ela não é aquela mãe que passa a mão na cabeça, ela não é aquela mãe que fica aplaudindo sempre, ela é crítica, ela é na dela. E uma mulher muito na dela. Então isso também sempre me ajudou a tomar minhas decisões por mim mesmo. Eu não sei se ela preferia que eu fosse advogado. Meu pai preferia. Meu pai já é falecido, mas ele manifestou algumas vezes essa tradicionalmente preferência. As famílias gostavam de filhos advogados, médicos ou engenheiros, Pois né? é, Talvez mais médico primeiro, né? Filho médico, assim, e aí engenheiro e advogado. E de repente surgiu aí uma multidão de novas possibilidades e tal, e alguns pais num primeiro momento ficam meio, meu filho vai fazer turismo, meu filho vai fazer robótica, o que é esse negócio de robótica? Meu filho vai ser ator, né? O ator talvez tenha aquele fascínio pela televisão e pelo teatro mais preocupação, porque é uma carreira instável, difícil de ganhar dinheiro, difícil de produzir peça, e na verdade é mesmo, né? É difícil, é longa, é uma carreira que não adianta ter pressa. Claro que cada um tem uma estrela, né? Eu tenho amigos que começaram a fazer teatro e logo despontaram, conseguiram atrair muito dinheiro, produtores e investimentos, porque tem a estrela. Agora, no geral, é uma carreira longa, é uma carreira lenta, que você vai construindo passo a passo, com muita paixão. Se você não tiver assim, uma absoluta certeza que você dá para aquilo, que é vocacionado para aquilo, existem carreiras mais fáceis, mais rápidas. O teatro exige essa dedicação total, essa paciência, essa calma na hora de colher os frutos, porque é difícil. Não é uma carreira fácil, não. Eu estou há 23 anos nessa jogada, eu desde criança sempre quis ser ator, e exatamente assim, em relação ao que você estava dizendo agora há pouco, a minha fascinação em ser ator veio por causa do teatro, não por causa da televisão. Apesar de desde criança ter assistido muito televisão boa, porque a gente sempre teve televisão boa no Brasil, e assistia, na minha casa era liberado, podia ver o que quisesse e tudo, eu sempre fui fascinado por teatro. O que você via que você gostava na sua infância, por exemplo? Na televisão? Na televisão e no teatro. No teatro, muita coisa boa. No teatro, eu tive a sorte de ter a minha avó libanesa que adorava teatro e me levava muito para ver teatro desde menino. Então, eu comecei a ver muito a peça infantil, logo cedo enjoei da peça infantil, com 11, 12 anos de idade, eu já estava indo para a peça adulto. E minha avó levava. Então, eu vi muito Paulo Otran, que eu sou, assim, ardorosamente fã. Vi muito Dercy Gonçalves, são os meus ídolos, a Dercy e o Paulo Otran.
E vi muita coisa boa no teatro, vi peças que talvez pessoas da minha idade não tenham visto, um musical que se chamava, meu Deus, Aí Vem o Dilúvio. Aí eu vi Aí Vem o Dilúvio. No Nossa, Teatro eu era Sérgio adolescente, Cardoso. né? Era lindo Aí Vem o Dilúvio. Era lindo mesmo. Vi peças mais sérias no Teatro Maria della Costa, no Teatro Hilton, comédias também, o Jorge Doria, a Dercy no Teatro das Nações, Dercy de Cabo a Rabo, Dercy Bocu. Minha avó adorava a Dercy e o Paulo Autran, e ela me influenciou nesse sentido. E o Paulo Autran tem uma história interessante também, eu tive a honra de entrevistar o Paulo Autran mais de uma vez, e ele foi fazer Direito, né? E ele teve um diretor antes da faculdade de Direito, que ele fez um teste e ele não foi bem no teste. E esse diretor teria dito para ele na época que ele podia fazer qualquer coisa menos ser ator. Aí ele foi fazer faculdade de Direito e depois acabou virando esse fenômeno, né? Aliás, o Paulo Autran tinha uma coisa genial, que era ser único em cada personagem, mas genial humanamente. A simplicidade, a humildade dele, ele nunca foi uma estrela no sentido depreciativo da palavra. Ele era estrela no sentido nobre da palavra, né? A minha vida é toda oferecida à arte. Né? Você sabe que eu fiz psicanálise um bom tempo e a minha psicanalista me contou uma história do Paulo uma vez, que eu adoro lembrar, que ela estava no Municipal assistindo um concerto, uma ópera, estava lotado, e aí no intervalo desse concerto, as pessoas vão para o bar, vão socializar, né? Tem sempre aquela coisa. E saiu todo mundo para dar uma passeada ali pelo teatro, para fazer um intervalo, e o Paulo estava assistindo esse dia o espetáculo, e ela reparou que conforme ele ia subindo as escadas ali do Municipal, onde ele passava, fazia-se um silêncio. E ela achou lindo, porque era o ator dentro do seu lugar de poder, dentro do teatro. Então o Paulo, as pessoas, mesmo o Paulo não tendo feito muita televisão, apesar de que ele fez muito sucesso na televisão, mas não era o que ele gostava, ele tinha um reconhecimento, uma popularidade como esse grande ator de teatro que ele sempre foi. E causava esse silêncio dentro do teatro, porque ele estava no lugar dele, era um ator dentro do teatro. Ali ele era o santo. A Bibi é uma atriz assim também, que fez pouquíssimo televisão, fez lá atrás programa de entrevista e tal, e o que faz lota. Eu uma vez fui dar uma palestra em Vitória, no Espírito Santo, próximo de Vitória, e ela estava com a Bibi, não era a Bibi em concert, acho que era a Bibi Canta Piaf, né? E estava lotado o teatro lá, e eles colocaram um telão na praça, a praça lotada, para ver uma mulher que quase não faz televisão, e que o sacerdócio dela é o teatro, os palcos, né? E lindamente, a Bibi é uma mulher que não envelhece, né? Não, maravilhosa. Né? Outro dia também, estava ouvindo uma entrevista dela, ela dizendo que a vida dela é o ideal para qualquer ator de teatro. Ela vai dormir, ela chega do teatro, vai dormir às 6, 7 horas da manhã, fica lendo, relaxando depois do espetáculo e acorda às 3 da tarde. Falei, isso é o ideal para qualquer ator. Vamos falar da sua peça? Vamos. Está em cartaz lá aqui em São Paulo, né? Para quem é aqui de São Paulo pode ir lá ver no Teatro Eva Hess, que fica na Avenida Paulista, 2073, lá no Conjunto Nacional. Isso. Super fácil, tem metrô do lado, tem ônibus de todos os lados. Um horário super legal, sábado, 6 horas da tarde, né? Exatamente, a matinê que pegou muito para a peça, porque a peça é sobre conselhos amorosos que o Nelson Rodrigues dava, né? Nos anos 50, que valem muito até agora. Sobre solidão, sobre fidelidade, sobre maternidade e paternidade, quer dizer, são esses conselhos. E esse horário é ótimo, que a pessoa vai lá, absorve esses conselhos e depois vai aplicar no sábado à noite. Já sai cedo. E por que Mirna? Ele deu esse nome? Ele se fingia de mulher no jornal Diário da Noite entre 1949 e 1952. Ele usou esse pseudônimo de Mirna. Mas era alguma mulher que ele conhecia? Tem alguma história disso? Não, ele inventou essa personagem, Mirna, que é um bom nome, né? É um ótimo nome, com Y. Ele inventou essa personagem Mirna, que era uma senhora, uma cinquentona, solteirona, e ela era sábia nos conselhos amorosos, então ela escrevia no jornal aconselhando as mulheres que, supostamente, as consulentes, que escreviam para o jornal pedindo os conselhos da Mirna. Foi um sucesso na época. A tiragem do jornal aumentou, a coluna era um sucesso. Depois ele revelou que era ele, né? Mas no começo achavam que era uma mulher mesmo? Achavam que era uma mulher, uma cinquentona, um pouco rica, que era solteirona e que sabia do amor e que dava conselhos e tudo. O que a gente não sabe é se as cartas chegavam mesmo no jornal com aqueles conselhos sendo pedidos ou se ele inventava também as cartas para ele escrever o que ele quisesse, entendeu? Mas o Nelson Rodrigues é um gênio, né?
É um autor que você vê, mesmo as gerações mais jovens que não pegaram o Nelson vivo, que ele morreu em 1980, conhecem o Nelson Rodrigues. Conhece o Nelson, já foi alguma peça, né? É importante. Já sofreu naquelas peças, já viu os tramas do cotidiano sendo colocados, o homem que bebe, que bate na mulher, que é interessante que mesmo quando chamam de machista, né? Porque coloca um homem batendo numa mulher, mas o colocar um homem batendo numa mulher é exatamente porque as pessoas reflitam naquilo e não permitam que isso aconteça com elas, né? Pois é. O Nelson, ele até tem uma frase que eu adoro, que criticavam ele porque diziam que os diálogos dele eram muito simples, porque ele tinha esse poder, as peças tinham diálogos simples para a época, não eram nada rebuscadas, não tinham literatura, era teatro falado, você sentia que a embocadura era perfeita para o ator. E aí ele dizia, olha, vocês não sabem o trabalho que me dá simplificar esses diálogos. A gente volta daqui a pouco, continuando essa conversa gostosa aqui com o Newton Bicudo, falando um pouco mais da peça Mirna Sou Eu. Vamos ver um trechinho da peça no próximo bloco. A gente já volta. Estamos de volta aqui, Rede Vida, canal da família, hoje conversando com o Newton Bicudo sobre tudo, né? O que você quiser. Sobre mãe, sobre mulher, sobre mulheres que apanham. Pois é, você viu que eu gosto de falar, né? Adoro um bom papo. E gosto de conversar com gente que gosta de teatro, eu sei que você gosta muito. Eu gosto muito, porque eu acho que o teatro, ele tem uma capacidade imensa de tocar na sensibilidade do ser humano e é uma arte que engloba uma série de outras artes, né? Porque você tem ali a construção do cenário, o texto, o figurino, a música, quando tem musical, né, a dança, você tem a interpretação propriamente dita. Então é uma arte que geralmente quando as pessoas falam assim para mim, depois de uma palestra e tal, Charito, onde é que eu faço um curso legal de oratório? Eu falo, faça curso de teatro. Pois é. Aliás, eu mandava o pessoal para a escola da Cristina Mutarelli lá, nossa amiga querida, maravilhosa. Né? Atriz incrível, né? Incrível. Uma atriz maravilhosa, inteligente, adoro a Cristina. Fiz peça com ela, 2 até. Eu fui ver. Eu sei. Muito bem. Nos deu a honra. Mas essa coisa de teatro também é muito educativo. Porque só de você o ator ter que esperar o outro falar para dar sua fala, você aprende a ouvir no teatro. Então já começa aí. O ator que vai fazer teatro, ele já vai aprendendo a ouvir, vai exercitando o ouvido para a fala do outro. Porque a sua fala nasce da fala do outro, ela não é deslocada, ela não é independente. Então isso também é bacana no teatro. A compreensão da importância do outro, desse jogo que há ali, né? São personagens, mas não importa se um é protagonista, o outro não é protagonista naquele espetáculo, poderá ser no outro espetáculo, mas se um falha, o conjunto falhou, né? Com certeza. Essa consciência que você tem ali de trabalhar as emoções. E o ator acaba sendo um grande leitor, então ele vai ler emoções de outras pessoas, histórias de outras pessoas, viver um pouco essas histórias. Você está falando da Mirna, né? Imagina essa mulher dando conselho. Essa mulher é uma mulher assim, ela é braba, ela é enfática, até no começo, quando a gente começou a ensaiar, a preocupação do Elias Andreato era essa, e ele me conduziu maravilhosamente bem, como sempre, para algo não caricato, algo que não exagerasse no feminino, porque ela é uma mulher de muita opinião, ela é uma mulher convicta da sua solteirice, ela é uma mulher que defende as mulheres, é ao mesmo tempo apaixonada, mostra um desequilíbrio no meio da peça. Então a gente se inspirou muito na Xênia. Lembra da Xênia? Uhum. Que tinha um programa dela, falava, companheira, ela era também uma mulher de muita opinião, né, nos anos 70, eu gostava de ver a Xênia. E ele me deu essa dica da Xênia, então a gente foi um pouco por aí, ela não é assim excessivamente feminina nem frágil. Porque essa história da mulher frágil, ela é uma bobagem, na verdade, é o que a gente estava falando. Ninguém Mulher é forte. Né? Ela, por tem as suas fragilidades, é como o homem tem as suas fragilidades, tem a sua força de natureza forte, talvez mais do que o homem até, mas todos nós vivemos essa dualidade de épocas em que a gente está mais forte, época que a gente está mais frágil, né? Independentemente do gênero, masculino ou feminino. Né? Pois é, eu confio muito nas mulheres, eu acho que o homem sem uma mulher não é nada, que seja a mãe, a irmã, a companheira, a amiga, o homem não sabe se cuidar. Eu tenho essa convicção, pelo menos comigo é assim, eu preciso das mulheres à minha volta para organizarem a minha vida, para me ajudarem mesmo em todos os sentidos, inclusive práticos. Acho que o homem precisa muito da mulher. Vamos ver um trechinho então, você fazendo Mirna, falando sobre solidão. Porque creio que a coisa mais trágica que pode acontecer e que pode destruir a vida de uma mulher é o medo da solidão. É um medo da solidão. Quando este medo se exaspera, quando se torna uma ideia fixa, acontece o pior estado mental que existe e que leva a mulher a se casar com qualquer um.
ao passo que a que escolhe, que seleciona, que só obedece às injunções do amor, pode ou não acabar solteirona, mas se lhe couber esta sorte, terá dado uma lição de honestidade íntima, caráter, virtude feminina, altivez, coragem moral. Como rir, como achar graça de uma criatura assim, pelo contrário. Mulheres deste tipo merecem a nossa inveja, ou por outra, a minha inveja. Não se casaram, é certo, mas se conservaram fiéis a um ideal de amor. Solteironas do meu Brasil, eu respeito e acho linda a sua solidão. Quando você fala, aí tá uma fala fantástica sobre solidão, sobre essa angústia que a mulher tem e tal, é interessante isso porque, primeiro que, enfim, a caracterização do homem como mulher já é um desafio de não cair no caricato, né? De ser absolutamente verdadeiro. E com coisas que servem para homens e mulheres, jovens, velhos, por exemplo, o tema da solidão é um tema de qualquer ser humano. Criança tem problema de solidão, por exemplo, né? Com certeza, e cada vez mais, né? Porque a gente está partindo para esse mundo mais virtual e eu vejo muito isso. Eu ando muito de metrô para me deslocar e eu vejo muito as pessoas ensimesmadas em cima do aparelho do celular ou o fone de ouvido. Fone. Eu costumo dizer, até eu brinco com os amigos dizendo que não dá nem para você dar uma cantada hoje em dia, porque se você canta alguém, a pessoa não ouve, porque ela tá ali com aquele fone, entendeu? Tão preocupada em fazer suas conexões nas redes sociais que você não presta atenção para quem tá do lado, para o ambiente. Eu adoro observar as pessoas, mas o problema da solidão é um problema sério mesmo e atemporal. As mulheres se sentem muito solitárias. E aí a Myrna conversa com essas solitárias, se dirige ao coração dessas solitárias. E a Myrna defende que é melhor estar só do que mal acompanhada. Ela defende, ela acha que dos males que podem advir do amor, o da solidão é um dos mais suportáveis. Então ela defende essa autonomia emocional do ser humano. Ela acha que ela fala muito para as mulheres solteiras, solteironas do meu Brasil, eu respeito, acho linda a sua solidão. Ela dá uma força para isso, porque realmente você casar... Porque naquela época, inclusive, hoje uma solteirona não é um problema, mas naquela época era um problema, né? Era. Chegava numa idade, não casava, a irmã casou, a outra casou e essa, coitada? Você falou agora uma coisa importante. Naquela época, não só a solteirona era um problema, como o desquite era um problema. A mulher não podia discutir, né? Tinha uma questão ali que o casamento era eterno, o casamento era indissolúvel. E hoje em dia a gente sabe que não é assim, até exageradamente pro lado oposto, né? Porque hoje em dia qualquer probleminha ninguém segura a onda, todo mundo já sai separando. Então, naquela época a culpa era sempre da mulher. A mulher que não segurou, mesmo a mulher que apanhava do marido, né, que é uma coisa lamentável, mas a ideia é assim, mas se ele estava batendo, alguma coisa ela fez, né? Se o marido traiu a mulher, de certo, ela não foi o que ele esperava de uma mulher, tudo sempre a culpa era da mulher, o problema era da mulher. Eu acho que isso que a gente conseguiu evoluir um pouco. Embora talvez tenha debandado demais, né, virou tudo meio descartável, mas hoje, assim, há uma consciência de que não tem culpa da mulher, né? O problema é da relação. A gente vive numa sociedade machista, né? O brasileiro é muito machista e eu acho também que o homem tem inveja da mulher, tem medo da mulher. Então, por isso essa perseguição, assim, subliminar. O Nelson tem uma frase que eu gosto bastante, que é assim, toda mulher gosta de apanhar. Não, nem todas, só as normais. As neuróticas reclamam. Aí as pessoas levam ao pé da letra, mas na verdade esse apanhar, eu não sinto que seja o apanhar da violência física horrorosa, mas é um apanhar assim, para você se manter apaixonado, para você testar a sua capacidade de amar. O romantismo também leva em consideração esse sofrimento. A pessoa no jogo da sedução, ela gosta de sofrer. É bom ter esse tipo. Então, nesse sentido que eu acho que ele foi sábio, em deflagrar que a mulher gosta de um certo sofrimento amoroso, que faz parte do envolvimento da chama. E aí ele continua a frase dizendo, não só as mulheres, os homens também gostam de apanhar. Aliás, todo mundo gosta de apanhar. Aí é que está a chave do romantismo. A gente precisa, né? Um amor fácil não é valorizado. A gente precisa dessas idas e vindas. É um pouco do amor eros, né? É aquela coisa do Deus que flecha, né? Daquela figura mitológica do Deus que flecha. E quanto, como ele é brincalhão, quanto mais doer em você,
mais você insiste, mais você vai atrás. O não correspondido é pior ainda, né? Pois é. Hoje ainda tem celular. Antigamente as pessoas que não estavam apaixonadas não saíam de casa para esperar a ligação ao telefone. Eu sou dessa época. E se o irmão pegasse no telefone e ficasse falando, desligar, então, ocupado? Pelo amor de Deus, desliga esse telefone. Alguém ligava, você já atendia, não é de novo, né? Mas era melhor, por um lado. Eu acho que tem a tecnologia facilitando a nossa vida, mas também banalizando muita coisa. Eu acho que essa espera do telefonema era legal, a espera de um contato. Todo mundo se encontrava e não precisava todos esses aplicativos que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia as pessoas se encontram mesmo sem querer. Eu acho um perigo. Hoje em dia existem aplicativos para você encontrar pessoas que estão na mesma disponibilidade emocional, mental que você. Eu acho um perigo. Você acaba conhecendo gente que talvez você não conhecesse normalmente. E eu ainda acredito no destino e tudo isso. E aí a gente fica um pouco... Você sabe que eu tenho ficado cada vez mais incomodado com isso, porque é tão impressionante. Às vezes você vai a um lugar, você está conversando com uma pessoa, ela já pede para tirar uma foto sua para colocar no Twitter ou no Face ou não sei o quê. Aí o outro já vai... Eu falei assim, sim, mas calma, a gente chegou aqui, né? Eu não sei se eu quero que todo mundo saiba que eu estou nesse restaurante, nesse momento. Curta o momento ali, virou uma doença. Aí a pessoa coloca uma coisa no Instagram. Eu tenho Instagram, Face, Twitter, acho legal, acho que com comedimento é muito legal, você se comunica e tal, mas aí a pessoa fica entrando sem parar naquilo para ver quantas curtidas teve, e aí aquela carência, aquilo que antes você queria que alguém dissesse eu te amo tal, agora quer uma curtida, então, já passei o outro, quer dizer, e a sua vida se resume naquilo, então as pessoas leem menos, conversam menos, e conversar é uma coisa deliciosa, se aprender com o outro, né? Pois é, e você vê, tem um agravante também, as pessoas ficam melindradas se alguém não curte alguma coisa. Eu já reparei isso, eu também sou meio novato em Face, mas eu tenho. E aí fica aquela coisa, não curtiu, não sei o que. Então, estranho, não curtiu por quê, né? É um instrumento tem algum preconceito com a pessoa que estava do meu lado, e você nem viu aquilo, mas é a carência que faz com que você fique projetando isso, né? Pois é, eu acho que Mirna falaria nessa situação? Você sabe que no programa da peça eu escrevi sobre isso, a gente escreveu Elias, sobre o Nelson, sobre a peça, e a minha curiosidade era que o Nelson fosse vivo para saber o que ele pensa disso e para saber o que ele pensa do futebol hoje, desses milhões e tudo mais que se movimenta no futebol. Porque o Nelson era apaixonado por futebol também, né? Escreveu crônicas maravilhosas sobre futebol. Até tem uma sendo relançada incrível, a Sônia Rodrigues, filha dele, que fez a seleção, chama-se Nelson em Campo, é maravilhoso. E eu não sei, eu fico curioso de saber o que ele pensa disso, o que ele pensa do orgulho gay, o que ele pensaria do orgulho gay. O mundo mudou muito, né, de 50 anos para cá. Mas eu vejo o Nelson como um Freud brasileiro. Eu vejo o Nelson como um cara que conseguiu captar a essência do que a gente tem aqui no Brasil. A gente gosta do homem fazendo mulher, a gente gosta da chanchada, a gente gosta da comédia, a gente tem algum cinismo na nossa natureza, e o Nelson sabia disso. Ele era um frasista inigualável. Ele conseguia, numa frase, deflagrar algo profundo do ser humano e do brasileiro, principalmente. Então, nesse sentido... a coragem de tratar esses temas, de colocar da forma com que ele colocava, né, da construção das suas personagens, das peças, né? Tipicamente brasileiro e ao mesmo tempo universal, porque são tramas que têm a ver com a cara do brasileiro, mas que são comuns a qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Com certeza. Eu acho que é o autor brasileiro mais conhecido fora do Brasil. Mas não sei se ele faz sucesso fora do Brasil, porque ele é muito nosso. Eu não sei se as pessoas conseguem traduzir para outro idioma essa simplicidade, essa voracidade dos diálogos do Nelson, que são muito brasileiros. Eu não tenho certeza disso. Parece que já tentaram montar na Broadway, não sei se foi bem. Mas que ele é conhecido, ele é. Que peça do Nelson que você gosta? Eu gosto de várias. Eu gosto da Falecida, que teve uma... Aliás, o Nelson sempre foi muito adaptado para cinema com muito sucesso, né? Várias adaptações dele foram feitas no cinema. No caso da Falecida, foi a Fernanda Montenegro que fez no cinema. Eu adoro a Falecida. Tem um tema ali meio mórbido que eu adoro, que eu acho que revela muito da nossa morbidez, da nossa carência. Gosto muito. Tem algo transcendente naquela peça, eu nem entendo ela racionalmente, mas eu gosto daquilo. Gosto também, Ante-Nelson Rodrigues é uma peça interessante, a penúltima que ele escreveu, tem uma frase que eu adoro nessa peça, um personagem libanês fala uma hora para a filha, totalmente envolvido e preocupado com a filha, sexo é uma selva de epiléticos. Adoro essa fala. Que até virou uma música, um poema do Arnaldo Jabor, que foi musicado pela Rita Lee, né? Que virou uma música de sucesso. Mas é do Nelson. E deixa eu lembrar de mais peças. Sete Gatinhos, muito boa também. Tem coisas ousadíssimas no Sete Gatinhos.
a mulher do contínuo, daquele pai de família que tem só filhas mulheres. Aliás, aquela peça tem uma coisa fortíssima, porque ela trata da prostituição, que também é um tema seríssimo e muito difícil no Brasil, né? A prostituição, a gente vê muito as crianças sendo prostituídas pelas próprias famílias por fome. Então isso também é uma coisa que me toca muito. O Nelson já tinha essa semente nos Sete Gatinhos, claro que era outra coisa, talvez não tivesse essa coisa tão forte social que a gente vê hoje, mas estava ali já. A mulher, por exemplo, a mãe dessas meninas todas, que são de uma forma chamadas de Sete Gatinhos, por uma analogia, ela escrevia pornografia no banheiro da casa. Que é algo também que você vê, acho que só o Nelson escreveu isso numa peça, e é uma coisa muito forte, que a gente sabe que existe, que vê, que é uma vazão mental, e que o Nelson colocou teatralmente. O Nelson colocou na peça como uma personagem forte, a gorda da peça Os Sete Gatinhos. Nunca mais se viu isso numa dramaturgia. E ele vai lá e coloca, ele constrói com uma alegoria, uma inteligência, as peças dele, tem muita alegoria. Bom, as pausas certas, né? Os diálogos certos, a construção das personagens. Não tem palavrão, o que as pessoas acusavam ele de ser um cara desbocado. Mentira, porque as peças dele não tem palavrão, tem violência verbal. Tem verdades que uma personagem diz para outra, mas não tem palavrão. E você sabe, Nilton, o que eu acho interessante nessa trama é que, no fundo, assim, o Nelson ele conseguia colocar no palco uma série de coisas que acontecem, mas que a gente gosta de fingir que não acontece. Então, quando ele coloca mesmo da prostituição, a mãe, o filho, o homem com a mulher, o primo que vem, na verdade, são coisas que acontecem nas casas. Só que a gente, é como o Beleza Americana, o filme, né? Você prefere sentir que é tudo legal, que essas coisas não acontecem. E ele vai e traz à tona, né? Não é a crítica do machismo, por exemplo, não é que ele propõe o machismo, ele revela, ele desnuda o machismo, fala assim, é assim. Uma mulher permite que um homem haja com ela desta forma, isso acontece, é assim. Talvez até para chocar. É um pouco o que é o Maquiavel na filosofia, que as pessoas interpretam mal também, né? Não, fulano é maquiavélico, que significa que ele é ardiloso. Maquiavel não propõe ardilosidade, ele mostra ardilosidade. Olha o que está acontecendo, é isso aqui. O Nelson é um pouco isso, né? Essa capacidade de mostrar coisas que existem, mas que a gente prefere fingir que elas não existem, né? Porque parece que é mais fácil, né? Você não vê. Pois é, ele tocou na hipocrisia do brasileiro, e aí as pessoas vociferavam contra ele na época que ele lançava as peças dele. Ele foi muito censurado, muito xingado, tinha um bom grupo contra o Nelson durante muito tempo. Mas, eu tô apaixonado por essa peça, cara. Eu tô apaixonado, porque essa Mirna caiu como uma luva, viu, pra mim. Nós vamos falar mais da Mirna no próximo bloco. Agora é interessante que as críticas que o Nelson recebia, eu estava relendo Urupês, que é o primeiro livro do Monteiro Lobato, os livros adultos. O Monteiro Lobato sofreu tantas críticas. Aliás, foi preso, foi perseguido, sofreu tanto que chega uma época que ele não quer mais escrever para adulto, porque ele não acreditava mais no adulto. Aí que ele começa a grande obra da literatura infantil dele, porque ele só acreditava em criança. Falou, não é possível, olha a que ponto chegou o ser humano, né? A perversidade, o ódio. Aí a gente vê um pouco o sofrimento que passaram essas pessoas que, na verdade, fizeram parte e fazem parte da nossa história, da literatura e assim por diante. Pois é, os incompreendidos existem sempre, os gênios principalmente, né? A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta aqui conversando hoje com Nilton Bicudo, em cartaz com a peça Mirna Sou Eu, Teatro Eva Herz, 6 horas da tarde, Avenida Paulista. Não percam, né? Vai ficar até setembro, então mesmo você que é de fora de São Paulo, um dia que você vier para São Paulo, perto do metrô, o Conjunto Nacional, a Livraria Cultura do Conjunto Nacional é um lugar fantástico, assim, então dá para você comprar livro, tomar café e ver esse ótimo ator aqui em cena. Obrigado. Eu convido mesmo o teu público, porque a peça está bacana, está bem dirigida, tem esse sabor de amor, de solidão. No caso, a Mirna só falava sobre isso, sobre amor. A gente estava conversando também no bloco anterior que, na verdade, parece que a peça é dirigida para as mulheres, mas ela é dirigida para os homens também, porque as personagens principais da peça, no fundo, são os homens. Porque as reclamações das mulheres são os homens. Então os homens mas são sempre os personagens. Quem escreve para Mirna é mulher. Tem algumas cartas de homem.
Alguns peça, mais corajosos. A gente tem 13 cartas na peça, a gente escolheu 2 de homem. A maioria são cartas de mulheres. Mas essas cartas do Nelson nos jornais são muito mais que isso. Vocês selecionaram 13 cartas. São muito mais. Ele escreveu durante 3 anos, se eu não me engano, era uma coluna semanal. E aí houve uma seleção num livro com um título lindo chamado Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo. Essa seleção foi feita nessa primeira edição do livro, dessas crônicas, e em cima dessa seleção é que nós fizemos, o Elias Andreato fez o roteiro. É uma ideia antiga do Elias de transformar essa peça, essas cartas, num roteiro de teatro e transformar o que seriam crônicas, cartas que ele escrevia pelo jornal, que ele respondia pelo jornal, em um programa de rádio. Foi o que ele fez na peça. Para teatralizar, para deixar a coisa mais teatral, ele trouxe para um programa de rádio. Então a Mirna ela é uma mulher de rádio. Uma mulher de rádio, dos anos 50, que faz um programa chamado Consultório Sentimental, e lá ela responde as cartas que ela recebe na rádio. Então tem o microfone, tem as referências da rádio, tem os jingles de época, tem intervalos no programa, então tem os jingles que entram de época, uma trilha composta por um cara muito talentoso chamado Jonathan Harold. Ele fez a trilha especialmente para o espetáculo. Então eu acho que o Elias caprichou como sempre e resultou, porque o público tem ido, a gente já está na 4ª temporada, fizemos ano passado 5 meses em São Paulo, fomos bem, agora descobrimos que esse horário é perfeito para a peça, lá na Livraria Cultura, e vamos ficar até o final de setembro. Depois a gente viaja, se Deus quiser, pelo Brasil, e fizemos já interior de São Paulo em março. Eu posso pedir a licença de agradecer um patrocínio? Maravilha. A gente tem a Seguros Unimed. Aliás, a gente tem que aplaudir quem patrocina o teatro, porque isso é uma coisa ótima, né? Pois é, e por isso que eu sempre me sinto na obrigação de agradecer. A Seguros Unimed agora incorporou o espetáculo e está nos patrocinando e, se Deus quiser, vai nos levar a viajar pelo Brasil. Ô Newton, você daria conselhos diferentes de Mirna para as mulheres que mandam as cartas? Quando você leu aquelas cartas, você falou, falaria a mesma coisa ou não? A mesma coisa. Inclusive eu uso para mim. Eu aprendi um pouco com a Mirna, estou aprendendo com a Mirna dia a dia no espetáculo, porque os conselhos são perfeitos, eu uso muito para mim também. Eu estou até ficando um pouquinho melhor nessa questão, depois da Mirna. Estou começando a saber jogar. É não ter medo da solidão, é não achar que isso é o fim do mundo. Quando eu fazia análise, às vezes eu reclamava com a minha psicanalista de alguma coisa, alguma dor de cotovelo, aquelas coisas que todos nós sentimos, e ela falava, olha, você é a torcida do Corinthians, viu? Então eu fui entendendo que isso é um mal do ser humano, a gente está sempre insatisfeito, é difícil achar a perfeição. Claro que existem almas gêmeas, claro que existem encontros, mas antes de mais nada, como você estava falando no começo do programa, é a gente perceber que o mais importante não é a posse, não é o amor sexual, não é esse amor de posse, mas é o amor que partilha a vida, né? Que vira amizade. Que vira amizade. Uma construção com respeito e que realmente constrói, ajuda e não te inquieta. A gente, às vezes, cai na cilada da paixão, mas a paixão ela é boa, mas é meio doentia, né? Você sabe que uma coisa legal que eu acho de você estudar personagens, ou ir ao teatro, ir ao cinema, eu dou aula de direito e eu faço meus alunos lerem livros, irem ao cinema, irem ao teatro, né? Fico vendo o que está em cartaz, e eu digo assim, você vai trabalhar com direito, vai trabalhar com ser humano, com vida, com história. Te ajuda profissionalmente, te ajuda pessoalmente, porque às vezes a gente tem um problema que você acha que só você tem. A solidão, só eu sinto essa solidão. Quando você começa a ver a solidão do outro, você fala assim, nossa, acho que o outro é pior do que eu. Quando você começa a ver o problema do outro, é que como a gente virou uma sociedade muito líquida, em que você não presta muita atenção no outro, né? Você está ali no joguinho, no celular, então você não reflete sobre a dor alheia, sobre o problema alheio, então o seu problema acaba sendo maior, né? E que é uma coisa que não deveria ser assim. E quando você coloca da Mirna assim, você vendo a Mirna, vendo a personagem, ouvindo, melhora a sua vida, melhora a vida de quem vai assistir também, né? Eu acho. As pessoas têm gostado muito do espetáculo, eu sinto que elas riem muito também, porque tem coisas muito engraçadas na peça, né? Tem conselhos muito engraçados, que a Mirna fica muito irritada com algumas cartas que chegam. Que é comédia, né? Ela não é meio uma comédia, a gente não fez pensando como se fosse uma comédia, mas ela acaba sendo engraçada, patética muitas vezes. E a Mirna fica irritada com algumas consulentes dela lá, porque tem uma que não quer casar porque o noivo ganha pouco. Isso é contra a ideia da filosofia de Mirna, né? A filosofia de Mirna. Ela é uma filosofia apaixonada, ela é uma mulher que ela é a favor do amor, ela é a favor da paixão, do sacrifício, do heroísmo, da abnegação.
Então, ela fica muito irritada com essa, por exemplo. E por que Mirna não quis casar? Ela conta ou não? Olha, não, ela não conta, mas ela diz que ela tem um namorado e ela, no meio da peça, liga para o namorado. E o namorado dela é uma licença poética que o Elias colocou no nosso roteiro, que na verdade é um trecho da peça Toda Nudez Será Castigada, onde existe a personagem Geni e o personagem Herculano. E ali tem um embate ali bem louco entre os dois, é uma peça muito forte, que coloca muitos tabus em xeque e tudo mais. Então, num determinado momento, a gente percebe que a Mirna dá todos aqueles conselhos, com aquela sabedoria e tudo mais, aquela isenção, mas na hora de resolver o dela, ela está bem mal resolvida. Porque o namorado é o Herculano, ela vai ligar para o namorado, o público assiste esse telefonema, e ela está sofrendo muito, e tem o envolvimento dela com o Herculano e com o filho do Herculano. Então aí você vê o Nelson de uma forma, daquele jeito mais avesso, aquele jeito mais demoníaco. Então dá um estalo também no público. Eles riem, mas você percebe que a dialética está presente. Ela não é tão bem resolvida, não. Que interessante para mostrar que não é simples ser bem resolvido. E isso é tão bonito na concepção humana, que é a percepção da nossa incompletude, da nossa imperfeição. Nós somos imperfeitos, porque é fácil você apontar o dedo para o outro, né? Nossa, fulana não resolveu isso ainda, cicrano, e você, né? E eu, né? Como é Jesus ali com a pecadora, né? Então atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, vai adiante, né? E você sabe, você falou uma frase que eu às vezes falo para mim mesmo, que nós estamos em tempo de economia de água. Às vezes eu penso comigo, atire a primeira pedra quem nunca precisou de um banho quente de 15 minutos. Porque às vezes você precisa, sabe, relaxar, deixar a vida fluir um pouco sem tanta cobrança, sem tanta culpa. A gente é muito culpado. E o encontro está difícil, está cada vez mais difícil. Sabendo que não é um problema só nosso, já alivia. Você já fala, bom, é assim, estamos caminhando para isso, o teatro ainda existe, graças a Deus. Graças a Deus. Não sinto que o teatro vai morrer. O Nelson também falava isso. Já anunciaram tantas vezes a morte do teatro, o teatro está aí, vivo. Já anunciaram a morte do cinema também, quando começou a televisão, já anunciaram a morte do livro, né? Né? Tem um monte de gente que adora anunciar mortes, né? Vamos anunciar a vida, né? Pois é. Não, o teatro é grego, vem da Grécia, precisa desse encontro, como você estava dizendo também, essa sensação de aprendizado que o teatro dá, você chegar perto de alguma coisa como um mito grego, que te ajuda tanto, entender como tudo da humanidade está escrito nas tragédias gregas. Exatamente. Principalmente. Eu fiz com o próprio Elias Andreato o Édipo, uma adaptação muito simples, muito boa que ele fez do Édipo. Ele já montou 2 vezes como ator, essa foi a terceira, que ele dirigiu e também fazia o Tiresias. E ali eu vi como essa peça é completa, como ela é maravilhosa. Foi sucesso também no próprio Eva Herz, ficamos 1 ano em cartaz. Como o público vinha, como o público sabendo daquela novela, uma novela, sabendo da história do Édipo, da Jocasta, da mãe, ela vai se matar, ele vai ficar cego. Todo mundo sabe o final, tudo né? Isso, não interessa, a catarse acontecia. As pessoas tiravam proveito daquele texto completo, belíssimo, que fala da alma humana como acho que nenhum outro na história do teatro. Então o teatro está aí para a gente aproveitar, abusar. Agora, tem uma coisa que é interessante do ator, né? Você acaba fazendo o mesmo texto durante, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma vez por semana, às vezes 2, 3, 4. Como é que um ator faz para ele não se repetir? Porque cada espetáculo é um espetáculo, é único, né? Pois é, essa é uma chavezinha que você liga logo que você começa a estudar teatro, que é assim, a palavra-chave é o que você falou, não existe repetição. Existe técnica, existe concentração, mas repetição não existe no teatro. Você não pode, você tem que entrar como se fosse a primeira vez. E sempre é. Você tem que entrar para falar aquele texto com o maior frescor possível. As palavras têm que ir aparecendo na sua boca sem nunca mostrar que está decorado, porque não existe isso. Então, a chave é ligar na verdade, a chave é ligar na simplicidade, na primeira vez. Como o público está sempre lá, e cada hora é um público, tem públicos mais frios, tem públicos com tosse,
tem públicos Tem de público várias que não idades. ri, onde é pra rir, né? Exatamente. E de repente eles estão gostando muito, mas é um outro tipo de público. Eu me lembro da Marília Pêra uma vez falando isso, que às vezes ela tinha uma frustração porque era um momento que todo mundo ria, aí aquele dia as pessoas não riam. E às vezes o ator começa a pensar, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu não coloquei? E é interessante que é tudo ali, né? Porque não dá pra cortar e voltar, Não, né? eu acho que assim, eu indicaria para as pessoas passarem pela experiência de ser ator, às vezes, para perceber a loucura que é a cabeça de um ator em cena. Porque você pensa tudo. E ao mesmo tempo você tá ali na peça, mas junto você pensa. Você sabe quem tá na plateia, você sabe o amigo que foi, você percebe isso, que o público riu nessa hora, não. É uma loucura. Eu costumo sair do teatro, as pessoas gostam muito de jantar, né? Sempre fiz isso desde mais moço. Ir para algum lugar, comemorar aquela noite e tudo, eu sempre fiz o contrário. Eu sempre fui para casa e continuei trabalhando, pensando em tudo que tinha acontecido naquela sessão. Eu criei esse vício profissional para mim, o que eu não acho ruim. Combina com o meu jeito de encarar o ofício. Eu vou para casa depois de uma sessão e fico lembrando de cada fala, o que aconteceu, como foi, o que eu descobri de novo, onde eu errei, onde eu me repeti, onde não foi vivo, onde eu vacilei, onde eu não aproveitei. Então o trabalho continua depois da peça. Porque assim, é de um trabalho de construção. Eu estava conversando outro dia com um amigo dizendo, essa coisa de uma vez por semana é cruel. É cruel, porque é quase uma estreia por semana, porque você tem que ir melhorando a cada dia. 4, 5 vezes você tá no... E uma temporada, você não estreia lá bem a peça, você estreia bem, com a técnica, com o que você ensaiou, com a lucidez que você possa ter para aquele personagem. Mas, ao longo de uma temporada, o espetáculo vai acontecendo. Ao longo de uma temporada, o ator vai ficando mais inteligente naquele papel, vai descobrindo mais as possibilidades. Mais verdadeiro, né? Mais autêntico, mais inteiro, mais né? completo. Ele mostra todo o que ele tem para mostrar da personagem da peça ao longo de uma temporada, seja uma comédia, seja uma tragédia grega. É com a temporada que você vai descobrir. O público é seu maior diretor, é o público que te dirige, que te coloca na peça. Então, se você faz uma vez por semana, é bom, mas falta o cotidiano, falta o dia seguinte para você consertar o que não foi bom. Aí você tem mais 6 dias parado para consertar só depois na outra semana. Mas eu não posso reclamar, porque tem muita peça em cartaz, a vida tá assim hoje em dia, eu tenho que agradecer que eu tô lá num teatro maravilhoso e com público. Isso é o principal. Tem uma música bonita da Alcione que chama Agradeço, uma coisa assim, que ela canta agradecendo a Deus por todas as pessoas que saem de casa para me ver cantar, né? Por tantas forças que eu ajudei a curar, por tantos amores que eu ajudei a começar. E o ator é assim também, né? É esse agradecimento, a pessoa saiu de casa, veio me ver, veio ver essa arte, veio ver uma arte milenar que é a arte do teatro, né? Veio beber dessa sabedoria, dessa fonte, e eu estou aqui podendo fazer isso para essas pessoas, né? Isso, e agradecer a Deus, e eu sempre rezo antes de entrar em cena no sentido de pedir a lucidez, a humildade e também saber que eu tenho que fazer para Deus antes de mais nada. Eu tenho que representar, fazer aquele papel, aquela peça para Deus, porque é por Deus que eu tenho a saúde de fazer, de subir no palco, de estar lá fazendo aquele espetáculo, tenho a lucidez, o raciocínio mental para poder, agilidade para poder fazer o papel. Então eu sempre rezo antes de entrar em cena, para mim faz parte do meu ritual de concentração. Eu estou fazendo para Deus. Amém. Independente de quem, se tem 100, 200 ou 2 pessoas na plateia. A Mirna teve um dia de manifestação quando eu estava em outro teatro na Rua Augusta, ano passado, que foi aquela confusão toda, naquela época, em junho, e a gente chegou um dia que só tivemos 2 pessoas na plateia, mas eu fiz com todo o amor mesmo do amor, mundo, né? claro, porque é diferente, e é bom também. Então, mais uma vez o convite aí para ver Newton Bicudo fazendo Mirna Sou Eu, Teatro Eva Herz, lá na Livraria Cultura, Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. O número exato é Avenida Paulista, 2000 e... Você sabe que eu não sei o número de lá? Mas é o Conjunto Nacional, 2073. Super fácil o lugar, a livraria é uma delícia. Eu sempre que encontro o Pedro Rezer, eu o agradeço por investir tanto em livro, né? Tantas livrarias bonitas, é tão legal você ver criança mexendo em livro, né? Adulto, enfim. E eu quero aproveitar, fiz muita propaganda dele, eu vou fazer um pouco a minha também. Esse é um livro que eu escrevi faz tempo, nem sei que edição que está mais, mas é um livro em homenagem às mães, que eu escrevi para minha mãe, para todas as mães. Amanhã é Dia das Mães. Se você não comprou um presente para a mãe, é um livro barato, uma coisa legal.
E aqui eu conto um pouco da história da minha mãe, no livro, minha mãe que veio da Síria para o Brasil, que perdeu 2 filhos, né, que sofreu, que chorou, que viveu a solidão, que viveu o amor, né, profundamente, e eu faço uma homenagem para ela e para todas as mães. E eu insisto muito nessa reflexão que a gente tem que amar quem a gente tem do nosso lado, né? Eu tenho muita saudade do meu pai foi um homem incrível, e assim, eu tenho saudade, não remorso, né? Porque eu curti aquele homem, meu pai era bem mais velho quando casou, bem mais velho quando eu nasci, mas ele tinha uma sabedoria, uma simplicidade, um jeito doce, né? Amoroso de viver a vida. Eu acho que isso é muito legal. Às vezes a gente fica apontando para os defeitos das pessoas, e mãe também tem defeito, como filho também tem defeito, como marido, como mulher, como amigo, como amiga, todo mundo tem defeito. Mas é tão bonito quando a gente se eleva um pouco e a gente consegue ver as coisas lindas, boas que o ser humano pode nos proporcionar, né? Muito mais do que a maquininha é boa, ninguém é contra maquininhas de lado, enfim. Mas é muito legal você poder conversar com alguém, ouvir histórias, contar a sua história, partilhar a vida, né? A vida é feita disso, né? Com certeza. Carta aberta para minha mãe, Editora Planeta. Compra hoje já dá de presente para sua mãe. Se não tem dinheiro para dar para sua mãe, não precisa dar. Escreve uma carta bonita, né? Faz uma coisa legal, surpreenda. Às vezes, eu lembro de um amigo dizendo, minha mãe tem dificuldade de dizer eu te amo. Talvez ela tenha tido uma criação tão difícil, tão complicada. Você nem sabe as razões por trás das razões que tem um ser humano, né? Mas faça você a sua parte. Muito legal? Bom. Ótimo. Você sabe que até o Elias fala uma coisa para mim no teatro, que eu aprendi logo com ele, que tem a ver também com isso. Ele fala, olha, às vezes, desculpe, às vezes acontece assim, a gente entra e não tá tão bom, não dá tão certo. Naquele dia acontece alguma coisa, mas a gente tem que botar na cabeça que ninguém entra para errar. A gente está sempre fazendo o melhor que a gente pode. Então, nesse sentido, perdoar, ser compassivo. A si mesmo, né? A si mesmo e ao seu amigo, a quem está do teu lado, não apontar como você está dizendo os defeitos, não ficar de cobrador, porque ninguém entra para jogar, para perder. As pessoas entram para fazer o melhor que elas podem. Então a gente tem que ter essa sabedoria. É isso aí. Obrigado, Newton. Obrigado a você. Deus te abençoe, parabéns pela carreira. Vou lá ver a peça. Essa eu não vi ainda, mas eu vou lá ver. E você que é mãe, que Deus te abençoe. Parabéns pela escolha de ser mãe, por ser mulher, por ser gestadora de vida, por fazer um milagre acontecer. Você que é filho, valorize a sua mãe, ame profundamente essa mulher que está aí do seu lado. Faça um Dia das Mães muito legal. E semana que vem a gente volta aqui em mais um Mundo Melhor, se Deus quiser.